Boa noite a todos e a todas. É com um prazer muito grande que volto a essa casa de cultura tão acolhedora. Grato, Marcelo, e a toda a equipe. E grato à presença de vocês para a gente poder estar conversando hoje sobre um tema que me é muito caro, que é a produção sociocultural da consciência individual. O que distingue o homem do animal não é a inteligência, mas a consciência. Eu tive a oportunidade de estudar a consciência no meu mestrado na Unicamp na década de 80 e nunca abandonei as reflexões sobre esse tema que acho muito importante. Os autores principais pesquisados naquela época foram dois psicólogos russos, Vygotsky e Leontiev, na década de 20. Mas, pela importância de suas pesquisas, muita coisa ainda está válida hoje e a gente vai avançando. Comecemos dizendo sobre o que se diz sobre o termo consciência no dia a dia. A consciência, para muitos, tem um sentido intelectual, é estar ciente de consciência. Às vezes tomamos a consciência também no sentido de estar em estado de alerta, estar acordado, estar consciente. E tomamos também o sentido moral, consciência não fazer ao outro mal. Tudo isso é válido, mas nós vamos ir além um pouco dessas questões. A consciência, nos sentidos que vamos tratar aqui, engloba uma estrutura mais complexa, que vai das sensações às percepções, ao pensamento, à inteligência, chega à consciência de si ou autoconsciência, e daí a consciência de pertencimento a uma família, a um trabalho, a um partido político ou qualquer outro grupo do qual a gente faça parte. Então, é bem mais amplo o sentido que a gente está dando. A consciência é, portanto, mais do que o pensamento ou conhecimento, mais do que o sentido intelectual. Ela envolve inicialmente, na sua construção, o mundo material em sua imediatez, que aparece na nossa frente, que vão formar as imagens sensoriais. Quais são as imagens sensoriais que desde criança vamos aprendendo? O tamanho do mundo, das coisas, o peso, a cor, a temperatura, a forma, circular, retangular, etc. A elasticidade, a densidade, enfim, a criança e nós todos vamos aprendendo as propriedades do mundo material, que vai formar em nós os chamados imagens sensoriais. Mas essas imagens não aparecem só do ponto de vista material, elas são carregadas de significados ou símbolos, que é produzido na cultura onde vivemos. Esses símbolos ou significados estão contidos na educação que nós recebemos na família, na escola, e poderemos dizer que seria o nome das coisas, o modo de uso, a propriedade de quem é as coisas, quanto custa, se é a natureza que dá ou os homens que constroem, como ela é produzida, e assim por diante. E finalmente, além das imagens sensoriais, do significado, envolve um sentido que tem para o indivíduo, o mundo, as coisas que o cercam. Esse sentido seria a dimensão propriamente individual e psicológica da consciência, onde se encontram as emoções, as afetações, portanto, ultrapassando o nível intelectual e mesmo o nível motor. Ninguém pode dar sentido à vida de outra pessoa. O que se pode é dar significados ou símbolos, e é o que faz, como eu disse, a educação na família, na escola, etc. Vamos aprendendo não só as propriedades materiais do mundo, mas também os significados. E, finalmente, vamos dando um sentido a tudo isso que depende do nosso envolvimento pessoal. Ninguém dá sentido, repito, à vida de ninguém. A consciência pode ser considerada também uma ferramenta de trabalho. As atividades do indivíduo são mediatizadas na produção da sua vida como um todo. A consciência orienta nossas escolhas de estudo, de trabalho, de passeios, de crenças, de vestimentas,
de alimentação, de gostos, etc. E mesmo aversões, até os preconceitos. Ela está presente nas atividades produtivas, onde o indivíduo antecipa na mente, isso que é atividade produtiva, o que irá realizar fora. É a consciência que permite ao homem idealizar, imaginar, sonhar. Por exemplo, se quero uma casa, primeiramente sonho com ela, idealizo, imagino. Depois procuro um desenhista para colocar no papel o que idealizei, o que imaginei. Depois isso é entregue a mestre de obra e repassado àqueles que irão colocar a casa em pé, concretizar o sonho, a idealização. Né? Então é uma ferramenta de trabalho que está junto com a atividade produtiva. Por que atividade produtiva? Porque o objeto existe na mente antes de existir fora. A falta de consciência, a gente pode chamar de alienação, é a perda de si ou da subjetividade. Eu cito aqui o livro do padre Fábio de Mello, né? O sequestro da subjetividade, ou quem me roubou de mim. Então a alienação seria uma cegueira, uma doença, uma perda de si mesmo. Uma pessoa em estado de alienação não tem a si mesma, né? Está sob o controle dos outros. Vira um ventrílogo, vira a pessoa um robô. Nem todas as atividades nossas são mediadas pela consciência. Muitas são operações automáticas ou que foram automatizadas. Por exemplo, para aprender a dirigir um carro, eu uso a consciência de todos os mecanismos. Depois, muitos desses mecanismos, dessas operações, passam a ser feitas automatizadamente. De imediato, não preciso mais usar a consciência. Na aprendizagem, sim. No efetivo, depois, não. Falando de consciência, eu não posso deixar aqui de dizer que a psicanálise, sistematizada por Freud e tantos outros, trata do inconsciente. Seria uma camada mais profunda de conteúdos psíquicos que existem em nós, mas não temos controle imediato sobre eles. São os hábitos falhos, as incongruências entre o id, onde está o eu quero, o superego, onde está o pode ou não deve fazer isto ou aquilo. E o self, queria o eu mais profundo. Então nós temos um ego, que é uma personalidade, que muita gente confunde como sendo self, não é? Né? O ego é mais superficial, o self é mais profundo. Não se confunde, portanto. Mas aqui não estamos tratando do inconsciente, isso aí é objeto de outra palestra, que podemos fazer em outro momento. A consciência tem que ser estudada, segundo os autores que pesquisei, e a gente verifica isso na prática, juntamente com a atividade do indivíduo. Ela tem uma estrutura que comporta motivos ou objetivos, ações que são planejadas e, finalmente, operações, ações operadas. Né? Para fazer essa palestra aqui, eu tenho um motivo, um objetivo para estar aqui. Planejei ações, sair de casa, fazer um roteiro, me dirigir até aqui e finalmente estou operando o que fazendo realidade aos meus motivos e objetivos, fazendo as minhas ações virar operações, ou seja, fazendo a palestra. Os motivos ou os objetivos e as ações planejadas para a atividade são coisas, por exemplo, só do ser humano. Animais não têm objetivos ou objetivos. Eles atuam sob o comando da gente, sob o comando humano. Já as operações, muitas delas podem ser realizadas pela máquina ou pelo animal. Embora, como disse atrás, o homem também realize atividades ou operações não conscientes, o que dispensam imediatamente a consciência. Caso contrário, nesse caso, ele está agindo como um animal, como a máquina, fazendo atividades, fazendo operações apenas, né? Realizando coisas que ele nem sempre ele tem consciência de que está fazendo. Eu me lembro aqui de um papo que escutei, né, Juscelino Kubitschek, percorrendo as obras da construção de Brasília,
perguntou a um operário: o que você está fazendo? Ele disse: estou fazendo uma parede. Perguntou ao outro operário: o que você está fazendo? Estou colocando uma porta aqui. Perguntou ao outro: estou fazendo a nova capital do Brasil. Eu diria que esse último tinha consciência plena da atividade na qual estava envolvido. Os outros só tinham, entre aspas, uma consciência imediata das operações que estava executando. E muitas vezes nós agimos assim, não temos a consciência do todo. Os motivos ou os objetivos e as ações planejadas para a atividade, portanto, repito, são coisas que só o ser humano pode fazer. Já as operações podem ser realizadas pela máquina, só estou enfatizando. Embora, como disse, o homem também realiza atividades não conscientes, ou que dispensam imediatamente a consciência. Nesse caso, ele está fazendo atividades do animal. Eu estou repetindo essa parte, dada a sua importância. Enfim, para concluir essa primeira parte, que a gente possa construir sempre, desenvolver sempre a nossa consciência, que é algo que se desenvolve desde o nosso psiquismo mais elementar até a consciência mais desenvolvida, historicamente falando. Passo agora a segunda parte, que é perguntando a vocês se vocês têm discordâncias, incompreensões ou enriquecimentos a esta proposta de conversa sobre a produção social da consciência individual. Obrigado e estou aberto à continuação do trabalho.